Então, nós temos aqui alguns exemplos com solução em série, né? Então, vamos ver alguns casos em que a gente tem como calcular a expansão em série, mas não precisa calcular a derivada. Esse exemplo aqui, 1 sobre 1 mais x2. Se você olhar ele como a soma da PG infinita, nesse formato aqui, ó, que é a soma da PG infinita, você pode escrever menos x ao quadrado como se fosse a razão. E aí, 1 sobre 1 menos r fica 1 sobre 1 mais x2. Então, você tem uma PG de razão menos x ao quadrado. Então, você tem a expansão dela em série de Taylor, né, nesse formato, onde a razão é menor que 1, sem precisar calcular a derivada. Isso aqui facilita um pouco a vida e agiliza, né? Aí, um outro exemplo aqui, ó. 1 sobre x2 menos 2x mais 1. Eu posso reescrever esse exemplo colocando 1 sobre 1 menos r, da mesma coisa, mesmo formato, né? Aqui o r vai ser menos o quadrado de x menos 1. Né? Então, ela vai ser convergente quando esse cara for menor do que 1. E você pode substituir simplesmente menos x menos 1 ao quadrado no r, e você vai ter uma nova expressão nesse formato. Então, esse formato aqui ele ajuda, muitas vezes, a resolver expansão de série de Taylor sem ter que calcular a derivada. Só botar nesse formato 1 sobre 1 menos r e identificar o r com a expressão aqui. Um outro exemplo também, usando esse artifício, né? Calcular a série de Taylor do arco tangente de x, ao redor de x0 igual a 0, enquanto aproximação para π sobre 4. Então, o que eu posso fazer aqui? A derivada de arco tangente é 1 sobre 1 mais x2. Então, esse cara aqui, 1 sobre 1 mais x2, já está expandido em série de Taylor nesse formato, como nós vimos aqui em cima. Né? E arco tangente, né, ele é a integral dessa expressão. Então, eu escrevo aqui arco tangente como integral da expressão. E aí eu calculo a integral em cada termo da expansão da série de Taylor. E aí eu vou ter, integrando cada termo, a integral de y elevado a 2n vai ser y elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Substituindo no 0 e no x, no 0 vai dar 0 e no x vai ficar dessa forma. Então, novamente, eu peguei a expansão do arco tangente, né, sem ter que calcular várias derivadas, só pegando a expansão e integrando uma vez para calcular a expressão, né, termo a termo. Então, eu tenho aqui a derivada do arco tangente. Agora, eu quero uma aproximação para π sobre 4. Arco tangente de 1 é igual a π sobre 4. Então, se eu botar x igual a 1, eu vou ter uma aproximação para π sobre 4 aqui nesse caso, né? Substituindo x igual a 1, vai ficar 1 elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1, que é 1. Ou seja, é a soma de 1 sobre ímpar, alternando o sinal. Então, vai ser 1 menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, mais 1 nono, e assim por diante. É uma série alternada convergente, porque as componentes tendem para zero e são decrescentes. Então, eu tenho aí uma aproximação para π sobre 4. Tá ok ou eu estou falando muito rápido? Tá ok, tá ok. Tá, então continuando aqui, né? Usando a mesma coisa para a série de Taylor, log de 1 mais x, ao redor de x0 igual a 0. Então, eu encontrar a aproximação para log de 2. Então, eu tenho aqui a derivada de log de 1 mais x vai ser 1 sobre 1 mais x. Expandido na série de Taylor, já foi feito lá. Vai ser esse formato. Agora eu vou integrar termo a termo, de 0 até x. Lembrando que 0 é o ponto onde eu estou fazendo a expansão, né? Então, aqui é de 0 até x porque está ao redor de 0. Então, quando x é igual a 0, isso aqui dá 0. Seria a potência x menos x0, né? Daria 0. Então, aqui tem a expansão. Integrando termo a termo, nós vamos ter menos 1 elevado a n, que é constante, né? Y elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Substituindo y no x no 0, vai dar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1.
Nesse caso aqui, eu vou ter todos os termos, né? Também uma série alternada. Substituindo x por 1, eu vou ter log de 1 mais 1, que é log de 2. Vai ser essa expansão de menos 1 até n, de 1 sobre n mais 1. Então, é uma série alternada, decrescente, converge, e os termos tendem a zero, né? Então, ela converge. Então, eu tenho mais aqui uma aproximação para log de 2, como 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, e assim por diante. Ok, até aqui? Professor, aquele y elevado a n ali, eu só não entendi. Esse y elevado a n é igual aquele termo ali, o x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Isso, porque eu integrei substituindo o zero no x. Ah, tá, ok. No zero vai dar zero, e no x vai ficar xn mais 1 sobre n mais 1. Em cada termo. Ok? Ah, sim, ok, entendi. Esse aqui é um polinômio, né? Então, você integrando termo a termo, a integral é linear. Então, você pode separar em soma de integrais. A integral da soma é a soma de integrais. Então, você consegue fazer isso, né? Sim, eu que mosquei agora. Ok, então mais alguma dúvida? Minha não. Tá, aqui tem um exemplo de uma equação diferencial mais complexa e solução dela por série. Essa equação de Chebyshev, eu vou ter aí alfa constante e a expressão nesse formato. Nesse caso aqui, eu vou fazer a expansão ao redor do x igual a zero. E vamos ver como é que fica, né? Substituindo o y por uma série akx elevado a k. E substituindo y2 linhas na expressão aqui em cima, eu vou ter essa equação. Esse primeiro é o y2', esse do meio é o y' e o último é o y. Então, agora eu vou aplicar a distributiva nesse caso aqui. Multiplicando por 1 vai ser o próprio. Menos x ao quadrado. Quando multiplicar por xk menos 2, eu vou multiplicar esse aqui, eu vou somar as potências. Então, vai ficar x elevado a k. A mesma coisa aqui, ó, x vezes x elevado a k menos 1 vai ficar x elevado a k. Então, esses termos aqui, quando multiplicar por x ao quadrado e por x, eu vou ter x elevado a k, mas o ak vai ser diferente. Né? Não, vai ser igual, desculpa. Só que aqui vai começar do 2 e aqui vai começar do 1. Então, nós vamos fazer um tratamento especial para os termos antes do 2. Que vai ter termos que não vai parecer tão igual. Então, a distributiva, né? Uma vez o primeiro, menos x ao quadrado aqui, ó. O x ao quadrado multiplicou. Aqui o x multiplicou, alfa constante não faz diferença. Então, o primeiro cara aqui vai ter, como começa no 2, né? K menos 2 é zero. Então, o primeiro termo aqui independente é 2 vezes 1 vezes A2, mais 3 vezes 2 vezes A3, né? Que seria quando K é igual a 3. Só que o A3 está multiplicando o x aqui. O azul é o termo independente e o vermelho está multiplicando o x. Já quando K é igual a 4, né? Aqui é A4x ao quadrado. Então, esse índice do A está 2 acima da potência. Então, só destacar isso aqui que a gente vai separar para fazer um tratamento. Aqui, quando multiplicou por x ao quadrado, ficou AKx AK. Então, fica e o menos na frente, porque era menos x ao quadrado. Então, menos 2 A2x2, menos 3 vezes 2 A3x3, menos 4 vezes 3 A4x4 e assim por diante. Aqui não tem o termo independente, nem o coeficiente linear. Está multiplicando aqui o x. Aqui já tem, ó. Aqui começa do k igual a 1. Então, eu tenho aqui A1 vezes x. Né? E depois continua. Menos 2A2x ao quadrado, menos 3A3x ao cubo, e assim por diante. Esse aqui começa do zero, então ele vai ter o
termo independente e o coeficiente linear, né, como alfa ao quadrado a 0, alfa ao quadrado a 1 e os demais alfa ao quadrado a 2. Então, por que eu fiz esse destaque? Eu vou juntar os termos independentes, os azuis, né, que é o que está multiplicando x elevado a 0. E como eu quero que isso aqui seja igual a 0, eu tenho que identificar cada grupo, né, cada coeficiente igual a 0, que está multiplicando cada x elevado a k. Então, nesse caso aqui, os azuis vão ser 2 a 2 mais alfa ao quadrado a 0 igual a 0. Então, passo o A0 para o lado direito, o 2 dividindo, eu tenho A2 em função de A0. Então, já tem aqui uma relação de recorrência. Mesma coisa aqui com os vermelhos, né? 3 vezes 2 a 3, mais alfa ao quadrado a 1 igual a 0. Então, eu vou ter esse termo aqui, eu vou ter que A3 é igual, colocando o A1 em evidência, fica menos 1 mais alfa ao quadrado. Passando para o lado direito, mudo o sinal, 1 menos alfa ao quadrado. 3 vezes 2 vem dividindo. Então, eu tenho A3 em função do A1. Então, eu encontrei o A2 em função da 0 e o A3 em função da 1. Agora, o termo geral, né? Vou pegar os que estão multiplicando o xk de forma geral e vou juntar. Né? Aqui, eu vou ter, nesse primeiro, cadê? Nesse cara aqui, ó, eu vou ter k vezes k menos 1, AK, está aqui no meio, né? K vezes k menos 1, AK. Esse cara aqui, o primeiro, ele vai ter o índice 2 vezes maior do que o do x. Né? 2 vezes não, 2 a mais do que o do x. Então, aqui vai começar vai ser AN mais 2, x elevado a n, que é esse termo aqui. Né? Seria k mais 2, k mais 1, AK mais 2. Está multiplicando x elevado a k. O terceiro, eu vou ter k vezes AK. É o k que está multiplicando. Aqui, ó, k vezes AK. E o último, que é alfa ao quadrado, AK, x elevado a k. Então, eu tenho todo esse termo aqui dentro igual a 0. Colocando o AK em evidência, né, matando os termos que estão sobrando aqui, eu vou ter que, para k maior ou igual a 2, essa relação aqui tem que dar 0. Então, isolando o AK do lado direito, vai ficar k ao quadrado menos alfa ao quadrado AK sobre k mais 2, k mais 1. Né? Passa esse aqui para lá mudando o sinal e esse aqui dividindo. Então, eu tenho aqui uma expressão AK mais 2 é igual a essa constante vezes AK para k maior ou igual a 2. Então, eu construí uma relação de recorrência. Né? Então, tendo o A0, eu encontro A2. Agora, para k maior ou igual a 2, tem essa relação. Tendo o A1, eu encontro o A3. O 3 é maior do que 2, então também vai ter essa relação. Então, fazendo agora A2N é igual a essa relação aqui, né? Fazendo K igual a 2N. Vai ser 2N menos 2 ao quadrado, menos alfa ao quadrado, sobre 2N, 2N menos 1, vezes A2N menos 2, né? Ou seja, é uma relação com um AK, K 2 vezes menor. E, repetindo, A2N menos 2 é esse cara aqui, vezes A2N menos 4. Então, a constante ela vem multiplicando. E aí você vai fazendo recorrentemente, né, de maneira recursiva, até chegar no A0, e você vai ter essa expansão toda aqui. Ó. O A2N é igual a esse cara todo aqui, vezes A0, né, sobre 2N menos 2 ao quadrado menos alfa ao quadrado, vezes 2N menos 4 ao quadrado menos alfa ao quadrado, assim por diante, até o 0 alfa ao quadrado, menos alfa ao quadrado, sobre 2n fatorial. Da mesma forma com os ímpares, substituindo k por 2n mais 1, fazendo a fórmula de recorrência, eu vou ter essa expressão toda sobre 2n mais 1 fatorial vezes a1. Então, resumindo, eu vou ter essa relação aqui. A2n mais 1 em relação aos anteriores. Então, o que eu tenho que descobrir? Descobrir o A0 e o A1, usando as condições de contorno. E depois disso, eu tenho a minha série.
Essa série, ela não é uma série tão fácil de se ver, né? Não é tão simples de se enxergar que série é essa. Para cada alfa, ela vai ter uma solução diferente. E a gente vai poder usar um programa para resolver ela, né? Um método numérico para construir a função. E eu fiz aqui embaixo. Aqui para alfa igual a 0, A0 igual a 1 e A1 igual a 0. Então, aqui mostra a série, né? Essa primeira aqui é constante. Somando diversos termos, ela continua constante. E essa aqui ela vai convergindo para um outro valor, né? Nesse caso aqui, A0 igual a 1, A1 igual a 0. Então, só vou ter os termos pares aqui. Aqui A0 igual a 0, A1 igual a 1. Então, aqui só vou ter os termos ímpares. Então, por que esse cara aqui ficou constante? Vamos olhar. Aqui eu fiz alfa igual a 0, né? Se alfa igual a 0, cadê? A2 vai ser 0 vezes A0. Então, a partir do A2, vale 0. Então, só tem o primeiro termo mesmo. Vai ser uma função constante. Né? Nesse caso aqui no caso do A1, dos ímpares, né? Alfa sendo 0, vai ficar 1 sobre 3 vezes 2A1. Aqui não vai ser 0, então ela vai ser uma função ímpar que vai continuar crescendo, né? Um segundo exemplo aqui, ó. Alfa igual a 1, A0 igual a 1, A1 igual a 0. Isso aqui ele vai convergir também. Ele vai fazendo uma soma aqui. Aqui já é uma reta. Novamente, alfa sendo igual a 1. Se alfa igual a 1, cadê aqui? Se o alfa igual a 1, A3 é 0. E o A5 é uma constante vezes A3, que é 0. Então só vai ter o primeiro termo também. Só que aqui o A1 está multiplicando x. Então sai uma reta, né? A solução aqui seria A1 vezes x. Cadê? Não, aqui embaixo. A1 vezes x. Aqui eu botei alfa igual a 2. Alfa igual a 2 é igual a uma parábola. Por quê? Porque o A2 vai ser duas vezes... Desculpa. O A2 vai ser... Como é que é a fórmula do A2? O A2 vai ser menos 4 sobre 2A0. Só que o A4 vai ser 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado vezes A2. Então, aqui seria 0, então a partir do A4 vai ser 0. Então, nós temos aqui esse aqui vai se repetindo para os demais casos, né? Então, aqui vai convertir uma parábola, quando alfa igual a 2, os termos são pares. Aqui, com alfa igual a 2, os termos são ímpares, não se cancelam. Aqui, alfa igual a 3. E aqui os pares aqui, os ímpares, né? Então, a partir do terceiro, os demais são zero. Então, uma solução aqui fica uma cúbica. E assim por diante, né? Aqui com alfa igual a 4, aqui com alfa igual a 5. Então, você tem aí as expressões para os polinômios de Chebyshev. É interessante depois você pesquisar sobre os polinômios de Chebyshev, que eles têm um tratamento para soluções numéricas, para aproximações, e um fenômeno de Gibbs que é interessante você olhar depois, como curiosidade. Então, alguma dúvida aqui? Professor, o alfa veio da onde mesmo? O alfa é uma constante, ele está na equação aqui. Ó. Cadê? Aqui, ó. O alfa está aqui. Uma constante, multiplicando o y, alfa ao quadrado. Ah, tá. Beleza. Ok? Ok. Eu fiz para diferentes alfas para mostrar esse comportamento. Beleza. Essa matéria de hoje, ela é qual capítulo do... É o 5.3 do Boyce. Uhum. Por acaso tem muita diferença entre as versões 9 e 10?
em questão de O Voice? exercício? É, Eu não sei dizer. Eu tô com a 11ª. 11ª? Mas Lá eu não sei dizer. no... Mas geralmente não tem muita diferença, não. É que o site do Cálculo 4 fala da 10, né? 10ª edição. Aí eu tô com a 9ª aqui. Beleza. Inclusive, essa equação de Chebyshev é o exercício 8 da seção 5.3. Beleza. Que eu fiz aqui o que ele mandou fazer no livro como exercício. Né? Mostra a forma um conjunto fundamental. Se alfa for um inteiro não negativo, então existirá uma solução polinomial de grau n. Né? Aí mostrou aqui, ó, faça uma solução para cada um dos alfa igual a n, 0, 1, 2, 3. Então eu fiz até aqui o gráfico mostrando. Praticamente eu resolvi o exercício 8 aqui nessa aula. Beleza. Vou dar uma olhadinha se tá, tipo assim, sincronizado, né? Os mesmos exercícios que já ajuda para seguir os que estão lá no site. Sincronizado o que você falou? É porque tem os exercícios recomendados do site de Cálculo 4. Aí a questão era se mudava muito entre a 9ª e a 10ª edição. Que aí, por exemplo, ele recomenda, faz o exercício 5. Aí os caras recomendam o exercício 5 da 10ª. Se o exercício 5 da 9ª é o mesmo, se seria algo completamente diferente. Ah, entendi. Era isso que eu tava, né, meio na dúvida, assim. Eu acho que quando muda de uma edição para outra, provavelmente ele deve acrescentar no final algum exercício a mais. Entendeu? Tirar, eu acho que não tira, não. A não ser também você pode acrescentar no meio, né? Porque às vezes é um exercício mais simples, deixou mais difícil pro final. Mas eu não sei se tem muita diferença, não. Vou procurar me informar melhor, ver se muda muito, ver Mas o aí, que na que dúvida, tem que faz dar. todos. Aí depende do tempo, professor. É. Tem uma lista aqui de monitoria, tô vendo, na aula 7, aula 8. Querem tirar mais alguma dúvida? A aula vai acabar aqui. Beleza, professor, obrigado. Então ninguém tem mais dúvida, não? Posso acabar? Isso aqui é uma coisa muito realmente de você pegar Pode fazer e... mais um exercício como exemplo? Qual que você quer que eu faça? O que puder abordar tudo, eu agradeço. Tudo é complicado. Né? Mas o que a gente viu hoje, só mais um exemplo mesmo. É só para eu poder pegar o passo a passo de como faz, para poder saber qual a diferença dessa aula de hoje para da aula anterior. Não tem muita, não. São mais exemplos mesmo. Entendeu? Que, olha só, a 5.2 é soluções em série, parte 1. A 5.3 é soluções em série, parte 2. Então, a primeira parte introduz o conceito e a segunda mostra mais exemplos. A diferença é só realmente mais da prática. Entendeu? Entendi. Mas é Obrigada. o mesmo conteúdo mesmo. É o mesmo conteúdo. Estou com o livro aqui na mão. É o mesmo conteúdo. O primeiro ele vai dar um exemplo simples, usando seno, cosseno, exponencial. E esse aqui ele vai pegar exemplos mais complexos. Ele fala, deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo. Vai pegar só exemplos mais complexos. Tudo bem, então, se tiver alguma dúvida, eu mando e-mail e tiro na próxima aula. Obrigada. Nada, ó, tem no exemplo que ele dá aqui, o polinômio de Legendre, que é parecido com esse do Chebyshev. É praticamente a mesma coisa. Da aula passada para cá não tem muita diferença, não. Realmente é parte 1 a introdução e parte 2 é prática. Então, tá ok. Então, vou encerrar aqui então a aula, tá ok?
Tá, obrigada. Boa noite, bom final de semana. Vocês também. Tchau, galera. Tchau.